Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre o empate entre Corinthians e Grêmio e também sobre o mercado da bola, reforços, fiel. Agora é hora de falar sobre reforços, sobre perspectiva do Corinthians para reforços, porque o mercado da bola está para abrir. Aí sim vamos ver qual será o investimento do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Devido ao atraso deste vídeo de hoje, tá, fiel? Infelizmente não vamos colocar a nossa vinhetinha aí para vocês, tá? Então chega de enrolação, vamos falar do nosso Coringão, porque o Corinthians empatou ontem fora de casa diante do Grêmio. Na minha humilde opinião, foi um empate muito bom para o Corinthians que já vinha aí de 6 desfalques, fiel, 6 desfalques para jogar ainda fora de casa. Não é fácil para ninguém, mesmo sendo contra o Grêmio, que não vive a melhor das suas fases, tá? Sobre a partida, tem algo que, é lógico que a gente tem que pontuar algumas coisas importantes aqui, mas não tem como eu não começar falando do Kaká, né, cara? Porque o Kaká tá na frente da bola, ele deixa o atacante do Grêmio dar um tapinha com a chuteira, para dar um drible da vaca nele praticamente, e onde se originou o primeiro gol do Grêmio. Então, o Kaká já estava na frente da bola, então não é à toa que o Dorival chega em entrevista e exige reforço, porque esse time do Corinthians, essa zaga do Corinthians, por mais que não tenha levado gols em alguns jogos, por mais que são seres humanos, vão falhar, mas o Kaká é muito fraco, cara. O Kaká não dá para ser titular do Corinthians, pelo menos é meu modo de ver, é minha opinião, eu não sei a opinião de vocês, mas o Kaká não tem como ser titular de um grande clube igual o Corinthians, tá? O Kaká era reserva do Atlético Paranaense que caiu para a segunda divisão. Reserva do Atlético Paranaense. E o Corinthians vai lá e faz uma aquisição altíssima na compra do zagueiro. Então, realmente, tem umas negociações que o Corinthians faz que não dá para entender realmente, tá? Ah, contratamos o André Ramalho, não deu certo, mas tudo bem, o André Ramalho veio de fora e está conseguindo evoluir aos poucos na mão do Dorival Júnior, mas foi uma aposta válida. Diferente de você ir lá e contratar um jogador que é reserva de um time que já estava na segunda divisão, que foi para a segunda divisão, aliás, tá? Então, realmente é umas contratações, uns contratos que são feitos no Corinthians que a gente não vai conseguir entender. Mesma coisa de você fazer um contrato com o Pedro Raul de 4 anos. 4 anos por R$800 mil. Qual foi a diferença? Porque quando acerta a gente tem que pontuar. Qual foi a diferença do contrato que o André Sanches fez com o Luan para o Pedro Raul? E todo mundo pregou o pau na época no Luan, pelo contrato que foi feito. Foi a mesma coisa que o Augusto Melo fez com o Pedro Raul. Não faz sentido você ir lá contratar um jogador que já fazia 2 anos que não estava jogando bem. Fez um ano horrível no Vasco, um ano horrível no Toluca do México, e o Corinthians vai lá e contrata o cara por 4 anos, ganhando R$800 mil. Faz um contrato de 1 ano, vê se o cara volta a jogar bola. Se não jogar bola, ó, muito obrigado, até logo. É assim que funciona. Não você ir lá e fazer um contrato extenso assim, ou pegar um jogador e fazer uma aquisição alta da compra, que foi o Kaká, por um time que ele já era reserva do time que caiu para a segunda divisão. Então realmente é uns contratos que não dá certo e é isso que a gente vê em campo. Aí o Kaká, que na minha opinião é um bom zagueiro na bola aérea, principalmente escanteio, mas não vai, fiel, não tem como, e não é à toa que o Dorival exige reforço. Thales Magno também, cara, não dá, infelizmente não dá. Ele até fez uma jogada bonita, daquela individual mano a mano, mas foi só, é muito pouco também por um jogador que é considerado aí, que teve a oportunidade de ser titular no Corinthians. Mesma coisa o Hector Hernandes, não dá, se cria muito pouco, se espera muito pouco. Então, por tudo que aconteceu, para o nosso ataque ser Thales Magno e Hector Hernandes, tá? Entrar Romero aí no segundo tempo, para o nosso meio campo aí, Rodrigo Galo, que está em fase ainda de recuperação, ganhando o ritmo de jogo, fez um primeiro tempo até legal, distribuindo bolas. Aí o que você aguarda, né? Bom, a gente tem um meio ofensivo no banco de reservas que ganha R$2 milhões, o cara nem entra para jogar. Então realmente fica difícil a situação que o Corinthians se encontra hoje, porque o Corinthians hoje, eu já falei para vocês, tem 11 titulares, não temos reservas à altura para substituir os jogadores que são titulares. E eu estou falando isso para vocês há quanto tempo? Há muito e muito tempo, tá, fiel? Então, por exemplo,
O Yuri Alberto se machuca, o Memphis vai para a seleção, joga, precisa ser poupado. Os jogadores que lá estão não conseguem recompor. Os jogadores que lá estão não conseguem substituir à altura os jogadores que são substituídos ou que têm que ser poupados. Infelizmente é o caso. Então o Corinthians, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja problemática, por mais que a situação política do clube seja horrível com esses gananciosos que estão aí, que só pensam neles, se o Corinthians não contratar, a gente não pode sonhar, a gente não pode aí pensar em dias melhores, porque a equipe não dá, fiel. Então, por mais que essa equipe possa melhorar ainda futebolisticamente na mão do Dorival Júnior, por mais que ela possa evoluir um pouco, ainda não é o suficiente. Por mais que ela consiga evoluir o máximo, ainda não é suficiente para a gente conquistar nada, infelizmente. Tem que chegar reforço sim. Foi uma partida do Corinthians, mesmo com os reservas, igual eu falei para vocês, foi um ponto bem conquistado, vamos dizer assim. Valeu a pena, porque você está jogando fora de casa, está jogando com seis desfalques, né, fiel? 6 desfalques que são considerados titular, então foi um empate que valeu. Mas quando a gente vai avaliar os jogadores que lá estão no empate, para a gente fazer uma análise de jogo, a gente vê claramente que o Corinthians hoje não tem um time reserva. O Corinthians tem um catado em campo que estão lá para substituir hoje, que são considerados titulares. Thales Magno, infelizmente, depois que fez a aquisição da sua compra, está se demonstrando um péssimo jogador. Hoje o Thales Magno é jogador para Criciúma, é jogador para Atlético Paranaense, não é jogador pelo tamanho do Corinthians. O Romero já faz tempo que não consegue jogar uma boa partida. Hector Hernandes tem que ser mandado embora o quanto antes, tem que ser negociado. O Corinthians tem que fazer um limpo aí de dispensa. Kaká, não existe a menor possibilidade de continuar sendo o zagueiro titular do Corinthians. Tem que negociar Matheus Donelli, tem que negociar Léo Maná, tem que fazer um limpo aí nesse Corinthians aí, porque realmente o Corinthians não dispõe hoje de um time que você pode confiar quando precisar substituir um jogador ou quando precisar poupar um jogador considerado titular. Você infelizmente não pode aí ter perspectiva com esse banco de reservas que o Corinthians se apresenta hoje. Parabéns ao Breno Bidon, que é sempre alvo de crítica aqui, meteu um golaço ontem, gol de craque, tá? Não é qualquer jogador que consegue fazer um gol desse, porém o Breno Bidon deve sim sair do Corinthians no meio do ano agora, tá, fiel? Breno Bidon que tem proposta da Europa, pelo menos está cogitado, né? A gente fala tem proposta porque está cogitado, porque já teve indícios e já teve aviso que vão vir com tudo em cima de Breno Bidon, em cima de Yuri Alberto, em cima de Rodrigo Garro. Só que a grande questão que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: tá bom, vamos vender o Yuri Alberto, beleza, o Corinthians vai pôr 100 milhões no caixa. E aí? Tá, você tá com 100 milhões lá, mas você perdeu o melhor centroavante do Brasil. Ah, beleza, o Pedro é melhor, vai, primeiro ou segundo. Só que por números, o Yuri Alberto é um ótimo centroavante. Artilheiro do Brasileirão do ano passado, artilheiro do Corinthians, faz gols constantemente no Corinthians nesse ano, é um bom jogador. Então você vai vender o Yuri Alberto, você vai trazer quem com 100 milhões de reais lá? Você precisa trazer um jogador à altura, ou você vai vender o Yuri Alberto e vai mandar o Pedro Raul de volta? Ou você vai trazer aí um Mastriani? Ou você vai trazer aí um outro jogador meia boca? Você precisa repor a altura do Yuri Alberto. Então quer dizer que os seus 100 milhões já não são 100 milhões mais. Porque você tem que substituir a altura. Você não pode perder um Yuri Alberto e pôr um jogador normal lá, ou pôr um jogador qualquer, ou colocar uma aposta. Você tem que colocar um cara contundente, um cara que chegue e resolva o problema que o Yuri Alberto deixou ali o clube. O Rodrigo Garro hoje você não pode nem pensar em vender. Porque se o Corinthians vender o Rodrigo Garro, aí sim está decretado. Corinthians está vendendo todo mundo e aí não vai repor a altura. Aí você não ganha nada mesmo, porque o Rodrigo Garro hoje estava contundido. Espera o cara pegar o ritmo de jogo certinho, voltar, que aí vocês vão ver. É o nosso melhor jogador, é o nosso melhor meio ofensivo. E o Corinthians tem uma grande dificuldade em jogar sem um meia de criação. Vocês lembram do Renato Augusto, que era aquela Renato dependência? O Corinthians só jogava bola com o Renato Augusto em campo. É a mesma coisa do Rodrigo Garro. Se vender o Garro, quem que você vai substituir hoje que você vai contratar para armar o time do Corinthians? Não tem, a não ser que você gasta muito dinheiro e vai lá na Europa buscar um. Ou seja, você trocou 6 por meia dúzia, porque você vende um grande jogador e ela vai lá e contrata um grande jogador também. Aí você trocou 6 por meia dúzia, então já continua com um cara que você sabe que vai dar certo.
Então chega no Galo, chega no Yuri, faça uma proposta decente para pelo menos terminar esse ano, se a gente quiser sonhar com alguma perspectiva. Contrata aí 4 reforços, que é o que o Dorival exige hoje, a gente já vai falar sobre isso. Contrata aí 4 reforços para você ir dar um up nesse grupo, né? Mesmo que não seja diante da situação financeira que o Corinthians vive, mesmo que não seja reforços contundentes, reforços de grande expressão, você pega lá 4 jogadores, então meia boca, para você compor o elenco. Pelo menos tem que ser a estratégia do Corinthians, mas você não pode perder ninguém. Você não pode perder o Yuri, você não pode perder o Galo, porque se você perder o dinheiro que você vender, você vai ter que contratar a altura. Não adianta você contratar jogadores meia boca. Mas se tratando de renovação e transparência, eu não duvido nada, tá? Eu não duvido nada, tá, Fiel? Que vamos vender o Yuri, que vamos vender o Galo e vamos trazer todo jogadorzinho meia boca para substituir esses jogadores que foram vendidos. Eles colocam dinheiro em caixa, a dívida do Corinthians só aumenta, aí depois de um contrato à altura a gente não sabe nada que está acontecendo, porque realmente não existe transparência, tá? Não existe transparência, porque também é o cúmulo do absurdo, só para fugir um pouquinho do assunto, o Augusto Melo ter suas contas reprovadas e o Andrei Sanches e o Duílio ter suas contas aprovadas, ou eu estou errado? Eu estou certo ou errado? Os vagabundos tiveram as contas aprovadas e o Augusto Melo, que também não é um santo, porque eu não estou defendendo, teve suas contas reprovadas. Então, peraí, alguma coisa está errada. Como que o Duílio Monteiro Alves pode ter suas contas aprovadas? Como que o Andrei Sanches pode ter suas contas aprovadas? Ah, mas o Conselho Deliberativo é composto pela chapa deles, né? Aí tudo bem, você pode gastar, você faz o que quiser, que suas contas vão ser aprovadas. Mas quando o Augusto Melo pede para abrir o caixa, as contas de 2023, que foi de Duílio Monteiro Alves, aí o Conselho Deliberativo não permite, porque eles sempre terão a maioria dos votos a seu favor. Então, realmente, é uma situação drástica que vive o Corinthians hoje, nesse momento, tá? E, Fiel, só para terminar aqui, para encerrar para vocês, o Dorival Júnior ele exige, tá? Pelo menos foi o plano combinado, quando esse ser aqui trouxe para vocês que o Dorival Júnior estava fechado com o Corinthians há muito tempo atrás e tinha gente aí dando que treinador lá da Itália estava no CT do Corinthians, que o Tite ia ser treinador do Corinthians. Eu fui o único que bati o pé e falei que o Dorival era o treinador do Corinthians. Este ser que vos fala está falando para você agora também nesse momento que Dorival Júnior, ele exigiu do Fabinho Soldado que o Corinthians cumpra, tá? Que o Corinthians cumpra o que foi prometido para o mercado da bola, que é no mínimo aí de 4 a 5 reforços, tá? Então, óbvio que mudou a diretoria, então eles têm esse argumento com o Dorival, mudou o planejamento, Fabinho Soldado continuou, que na minha opinião foi a melhor coisa que poderia acontecer, era a continuidade do nosso diretor executivo, Fabinho Soldado, e temos que ir no mercado, tá? O Corinthians vai contratar, Fiel. É isso que eu quero trazer para vocês, porque a possibilidade dele não contratar existia, não existe mais. Pelo menos a informação, né, que chegou para mim é que o Corinthians vai contratar de 3 a 4 reforços. Só que não será os reforços que o Dorival Júnior sonhava para o Corinthians. Os reforços que o Dorival Júnior pensava para o Corinthians. O Corinthians vai trazer 4 jogadores de meia boca, vamos dizer assim. 4 jogadores para compor elenco. Não esperem grandes reforços. E é a exigência do Dorival Júnior, tá? Ele quer reforço. Na entrevista coletiva de ontem, ele tocou no assunto de reforço e quer. Vocês viram que já mudou o discurso que eu falei para vocês? Dorival Júnior chegou no Corinthians falando que, não, eu vim para trabalhar com os jogadores que tem. Se vir reforço, aí é outra coisa, é bom, mas eu vim para trabalhar com esse elenco. Eu falei para vocês, Fiel, isso é papo furado. Já existiu um planejamento antes da negociação, antes de fechar. Nenhum treinador quer ir lá ganhar um bom salário e não ter um time na mão, porque você pode ser queimado, tá, Fiel? O treinador vai lá, teve uma hora na seleção, foi no Corinthians, não conseguiu desempenhar um bom papel. Então, mesmo com um treinador que tem um currículo alto, esse currículo ele vai caindo, ele vai queimando, se você não pegar também um planejamento bom, um plano bom esportivamente falando. Então, vai chegar reforço sim. É exigência do Dorival que se cumpra o que foi prometido antes do contrato. Chegou informações para mim hoje que Dorival exigiu do Fabinho Soldado que o Corinthians cumpra o seu combinado antes do contrato. Fabinho, quero as minhas contratações
mesmo que não sejam os nomes que o Dorival pediu, o Corinthians deve potencializar essa equipe de alguma forma, e agora é normal, tá, fiel? Vai surgir nomes, vai surgir jogadores oferecidos, vai surgir bastante aí, porque o mercado da bola já abre agora, tá perto de abrir, e quando esse mercado da bola abrir, aí sim os jogadores já começam a negociar agora, já começam a fazer proposta agora, para na hora que o mercado abrir, o Corinthians só anunciar. Então agora é a hora da verdade, para ver se o Corinthians vai contratar ou não e quais serão esses jogadores. E de tarde eu trago mais vídeo para vocês aí com mais informações sobre o mercado da bola. Tem algumas informações aqui, estou esperando se confirmar para trazer para vocês, tá bom? Mas o Dorival exigiu um meio ofensivo, um ponta direito e um zagueiro, tá, fiel? Pelo menos por enquanto, e é isso que a gente vai falar no vídeo da tarde. Combinado, fiel? Quero agradecer demais sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!